nós estamos aqui na Igreja Ágape e quando a gente vai começar a pregar, surge mais um testemunho, muita vitória que a gente está recebendo. Deus continua fiel. Em meio a tantas guerras e tantas dificuldades, a gente está vendo Deus agindo com misericórdia, né? Eu contava aqui o testemunho da minha mãe, né, que tinha que fazer uma cirurgia e não conseguia, e nós tivemos uma saída para não operar, agora mais... Aliás, tem sido vitória em cima de vitória, né? Como Deus tem operado. Deus tem sido muito bom conosco. Por isso que é bom estar na igreja cultuando, por isso é bom estar juntos, porque um ora pelo outro, né? Todo mundo aqui, você já reparou que você sozinho em casa, como é mais difícil você orar? Como é mais difícil você, sabe, dedicar um tempo para Deus? É mais difícil. Mas quando a gente está junto, a gente está com o mesmo propósito. Nós estamos no mesmo objetivo, que é adorar o nome do nosso Deus. E hoje eu estava estudando sobre Gálatas, quero que você abra o livro de Gálatas no capítulo 5, mas eu vou contar um pouquinho a história de Paulo, né, como apóstolo, que vai evangelizar ao povo que não é judeu, né? Gálatas já não faz mais parte não era povo judeu, era gentil, e Paulo foi chamado como o apóstolo para os gentios, né? E Paulo sempre foi perseguido pelo fato dele não ter sido ordenado apóstolo pelo sistema natural da época, porque só podia ser apóstolo quem tivesse andado com Jesus. E Paulo não andou com Jesus, foi o único apóstolo que não andou com Jesus. Mas Paulo viu Jesus glorificado, o Senhor o chamou, né? A história de Paulo, quando ele perde a visão, ele é levado para uma cidade. Dali Paulo então tem que descer no cesto, né? Fugido da cidade, passa 3 anos e meio no deserto, depois se encontra só com o único apóstolo que ele fala é Pedro. E ali ele começa a caminhada dele, né, como apóstolo, só que havia uma perseguição muito grande, porque aonde Paulo ia pregando o evangelho, tinha sempre um grupo de pessoas, eu chamo de judaizantes, eram judeus convertidos, que queriam desfazer o trabalho de Paulo. Eu, inclusive, tenho a minha opinião, não é uma coisa que tenha sido, é minha opinião. Quando Paulo diz assim, tem um espinho na carne, eu entendo, no meu entendimento, Regina, que o grande espinho na carne de Paulo era justamente ele ter que, em todo lugar que ele ia, se justificar que era apóstolo, por conta da perseguição que havia dos judaizantes, colocando em queixa o apostolado de Paulo. Se você observar as cartas de Paulo, ele está sempre dizendo, eu apóstolo por Jesus Cristo, ele está sempre dizendo isso e sempre se justificando, porque havia muita perseguição. E Gálatas teve uma situação muito particular. Gálatas foi chamado, logo no primeiro capítulo, você vê, de o povo inconstante. Por quê? O apóstolo Paulo foi e pregou o evangelho de Cristo, né? O evangelho da graça, o evangelho da liberdade, o evangelho que você não precisava mais dos rituais, agora tudo era pela fé. E de repente vem um grupo de judeus, cristãos, os judaizantes, que entra no meio do Gálatas e começa então a trazer uma mensagem oposta que o apóstolo Paulo estava pregando, e no meio deles estava Pedro, que tentava levar o povo à circuncisão, quando Deus já havia dito que tanto circunciso e incircunciso, tudo era a mesma coisa. Ele diz na palavra, olha, se você foi revestido de Cristo, você já é Cristo, você não é homem, não é mulher, né? Você não é grego, você não é judeu, você é servo, é filho de Deus. Havia sido colocado isso, a graça faz isso. A graça não tira de nós essa coisa de, o homem é de um jeito, ou a mulher de outro. Judeu tem certo privilégio, grego não tem. Todos nós agora somos filhos de Deus, e é isso que a graça fez. Aí vem o povo dizendo ao contrário. E se você observar, eles chamam de dissimulados. Eles foram, Paulo chama aqui no capítulo 2, ele fala assim, no versículo 3, e os outros judeus também dissimulavam com ele, ou seja, pessoas que falavam uma coisa, mas com outra intenção, mentirosos, falsos. Isso é de uma pessoa dissimulada, fala uma coisa, mas não é aquilo que ela quer falar. E ele disse que até Barnabé, que era o companheiro de Paulo, se deixou levar pela dissimulação desse povo. E Paulo então lutava para trazer o povo para a verdade. E ele diz no capítulo 5, uma coisa, porque esse livro de Gálatas tem muito a ver com a gente hoje, sabe? Jesus fala que nós somos livres. Vamos repetir, sou livre. De
novo, eu sou livre. Nós somos livres. E Gálatas está muito, é um povo, é um momento em que a gente está muito presente hoje na nossa história. Pessoas dissimuladas, trazendo uma mensagem, mas com outra intenção por trás. Sabe? Assim tem caminhado o povo que se diz povo de Deus. E Paulo então traz orientação para esse povo de Gálatas. E ele começa a dizer, por favor, não se deixe levar qualquer outro evangelho que vier até vocês, que não seja o evangelho que eu preguei, considere maldição. Olha o que Paulo chega a dizer, qualquer outro, porque na verdade o evangelho de Cristo é um só. Mas muitas pessoas, nós ouvimos falar de evangelho segundo Allan Kardec, é um tipo de evangelho, não é isso? Boas novas, para eles são boas novas. Então você vê só, ele diz qualquer um que vier trazendo outra mensagem, que não seja essa, de que vocês estão livres, que vocês não precisam mais fazer a circuncisão. Paulo explica bem claro que a circuncisão hoje não era mais feita como na lei, agora no coração. Não era mais, o trabalho era no interior, não era mais nada feito no exterior. Paulo já havia trazido essa informação nas cartas que ele ministrava. Então Deus não olhava quem era circuncidado ou não, Deus olhava para quem era revestido de Cristo. Achei muito interessante porque essa palavra revestido também está em Efésios, né? Quando ele fala das armaduras, né? Você tem que se revestir de toda a armadura. E aqui ele usa essa palavra de, se você é revestido, olha, você não é mais grego, não tem mais judeu, só tem agora o povo escolhido de Deus. Ponto. Aí Paulo começa no capítulo 5 a falar sobre alguma coisa que nós precisamos compreender. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes. Diga comigo, firmes. Firmes. Na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa mesma palavra firme está lá em Efésios, quando ele fala das armaduras. Depois de ter feito tudo isso, ficai firme. Então nós temos duas referências, que é o revestidos, que ele diz revestidos de toda a armadura de Deus, ou seja, você não pode ir para a guerra de peito aberto, você tem que estar com as armaduras, você tem que estar revestido. E aqui o firme. Então a palavra firme, ela vem para você te trazendo uma certa força, já reparou? Fica firme. Você sabe, você tem essa reação de ficar de pé, de erguer o peito, levantar a cabeça, porque uma pessoa inconstante é uma pessoa que não sabe para onde ir, não sabe bem o que pensar. A sua linha de pensamento está contaminada, porque um dia pensa de um jeito, aí vem um dissimulado, te convence e você pensa de outro. Inconstante. Um dia está cheio, um dia está vazio, um dia é Jesus que morreu, outro dia é a lei que prevalece. A graça é o caminho novo, não a lei. Então havia essa inconstância e ele diz assim, rapaz, fique firme na liberdade que Cristo vos libertou. Eu observei aqui o tempo, olha o verbo e olha o pronome. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo se inclui. Observaram? Nos libertou. E depois ele diz assim, não torneis a colocar-vos. Olha lá. Quando ele se refere a entrar debaixo da servidão, ele não está incluído. Vocês observaram? Ele diz assim, com que estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo libertou a todos. Então, nós todos somos libertos. Mas vocês estão escolhendo a entrar debaixo do jugo da servidão. Viram ali? Não vos tornei a colocar-vos, vocês, debaixo do jugo da servidão. Paulo estava dizendo, eu sou livre, e livre eu vou continuar. Eu tenho liberdade e nela eu fico. E vocês precisam escolher. Nós, tudo que envolve alma, né, é algo interessante. Muitas pessoas ofertam a Deus um culto almático, né?
o culto da emoção, o culto, né, aquele culto emocional, com muito choro, com muito... O culto a Deus não é almático. A Bíblia diz que nosso culto é racional, né? Você tem que pensar, você tem que receber. A sua mente é limpa, passa pelos sentimentos, passa pelas emoções, mas não é um culto almático. Não é um culto de sentimento. Você não pode vir para a igreja ofertar a Deus um culto sentimental, nem emocional, mas um culto racional. Não é isso que Paulo fala em Romanos 12? Nosso culto é racional a Deus. Então, as pessoas vêm e a pessoa que oferta culto emocional, ela é muito tendenciosa a oscilar. Por quê? Emoção, não há segurança nela. Emoção, ela caminha de acordo com as circunstâncias. Você já reparou? Tem dia que eu estou feliz, estou alegre, a emoção, ela tem essas idas e vindas. Então, a sua mente, ela tem a condição de caminhar mais firme. Mas a emoção, ela te trai. Por isso que Paulo diz assim, ó, quando você está fraco, você é forte. Diga assim para os seus sentimentos, para as suas emoções, ó, você está achando que você está fraco, mas não está não, você é forte. Ou seja, Deus quer mostrar que a alma é forte, mesmo quando você está momentaneamente fraco. Mesmo quando os seus sentimentos estão fragilizados, mesmo quando as suas emoções estão fragilizadas, a tua alma tem que ser forte. Porque a estrutura que Deus criou é forte. Então Paulo começa a exortar esse povo a ser firme. Ou seja, para de oscilar. Qualquer ventinho que sopra, você é levado. Qualquer um que vem com qualquer conversa, você é levado. A gente não vê isso? A gente vê muito isso, ó, é pecado isso não é pecado, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E as pessoas não têm uma linha de pensamento, não têm uma sequência. Principalmente isso se dá por ouvir muitas vozes de pastores. Você ouve, se você for na igreja tal, você tem que fazer isso. Se você for na outra igreja, você tem que fazer isso. Então, cada igreja tem o seu sistema e muitas delas caminham com rituais. Aonde Deus diz aqui em Gálatas que nós já fomos livres dos ritos, não é verdade? E muitas igrejas ainda caminham com rituais e muitas pessoas seguem aos rituais. Então, nós precisamos entender que nós temos que ficar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E que liberdade é essa? O que eu tenho de livre? Primeiro, eu sou livre para dizer sim e não. Você não é livre para dizer sim e não? Então você é livre para escolher o certo e o errado. Nós somos livres para isso. Me perguntaram, por que você não fuma? Eu sou livre, eu fumo. Eu disse, engraçado, eu já sou livre, porque eu posso dizer não. Você se diz livre, mas não consegue ficar livre do cigarro. Eu posso dizer que eu não preciso de cigarro. Eu sou livre para dizer não a uma bebida. Eu sou livre para dizer sim, vou para a casa do Senhor. Tem muita gente que diz assim, eu quero muito estar na casa do Senhor, mas não consegue dizer sim para vir, porque não é livre. Ela diz que quer. E quando querer só é uma emoção, não passa de palavra. Quando querer se forma um caráter, eu quero e vou. Amém. Aí essa pessoa está livre. Quando você consegue a liberdade, é estabelecido em você o caráter de Cristo, você está revestido de Cristo. Você pode dizer sim ou não. Estar aqui, teve o sim. Tá todo mundo falando, eu disse sim. Porque eu disse sim. Então esse meu sim não ficou só numa palavra. Eu ouço as pessoas dizendo, mas que vontade de ir na igreja. Eu digo, por que você não vai? Então você não está querendo. Porque quando eu quero, e esse querer é introjetado em mim, gente, eu sou livre para vir, assim como sou livre para ficar. Então, se você quer ficar, diz que você quer ficar, você é livre para ficar. Então, ele diz assim, não entreis debaixo de jugo de servidão. E a servidão, ele é coisa de homem. A gente sabe que servir a Deus é liberdade. Mas ele fala no versículo 13 que a gente não pode dar ocasião à carne. Você é livre,
mas não pode dar ocasião à carne. Então a liberdade, ela tem um ponto. O ponto em que a sua liberdade não se transforma em pecado. Você não pode usar da sua liberdade para pecar. Porque Jesus não te libertou para você entrar debaixo de jugo de escravidão. E o pecado é jugo de escravidão. E muitas mentalidades dizem assim, eu posso pecar porque Jesus me perdoa. Quantas pessoas eu ouvi dizer, não, eu já aceitei Jesus, está tudo bem, agora posso pecar à vontade, eu vou ser perdoado. A vida não é assim. Essa liberdade não é assim, diva. Não te dá autonomia para o pecado. Não para o pecado como prática voluntária. O pecado que nós cometemos é involuntário, é da nossa humanidade. Mas você dizer que você pode pecar porque você é livre, você não pode dizer isso. Porque o limite da tua liberdade está onde começa o limite do pecado. Todos nós somos livres em Cristo, mas nem todos estamos livres em Cristo. Muitos estão na igreja e não estão livres. Não estão livres nas suas emoções, não estão livres nos seus ressentimentos, não estão livres no seu pensamento, a mente é impura, né? Já tive a oportunidade de cuidar de muitas pessoas e já vi pessoas praticando adultério com seu próprio marido, porque no momento do ato ela estava pensando no artista. Quem estava na mente dela é o artista. Isso não foi um nem dois, não. Foram muitas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo vida, dividida. Porque na hora que precisa ter um comportamento cristão, ela se torna igual ao outro. Porque tem medo de ser diferente e ser julgado. Então as pessoas não se mantêm firmes. Nós precisamos nos manter firmes em qualquer situação. Nós precisamos declarar para o mundo que o Evangelho que nos libertou da graça, esse Evangelho nos dá liberdade. Uma coisa que eu achava engraçado, que eu sempre fui muito brincalhona, e as pessoas, muitos condenavam o fato de eu brincar muito. Eu digo, eu sou livre para brincar, desde que a minha brincadeira não ultrapasse o limite da liberdade. Porque antigamente se pregava o evangelho do sisudo, né? O diácono, você chegava na igreja, dava medo, porque normalmente era aqueles homão de bigode, sério, né? Dava medo de você. E o pastor, para você falar com o pastor, meu pai de amor. O pastor era naquele púlpito alto, né? Você não tinha acesso, quando na verdade não é isso. Jesus nunca ficou longe das ovelhas. Jesus andava no meio das ovelhas. Isso é pastor. Nós somos livres para amar. Nós somos livres para conviver com quem a gente nem consegue amar, no amor de Jesus. Porque às vezes tem pessoas que nós não conseguimos amar por nós. Já repararam isso? Tem pessoas que é difícil da gente gostar, não é verdade? Mas no amor de Jesus a gente acaba gostando. A gente acaba gostando da pessoa no amor de Jesus. Então você é livre. Não dê ocasião, sabe, para a carne. E ele diz assim, quer ver? Uma palavra para fechar esse momento. Você corria bem. Você estava bem na carreira da fé. Você estava testemunhando do amor de Deus. Você estava avançando no seu caminhada. Agora, quem te impediu? Esse que te impediu, para que não obedeçais à verdade, ele diz no versículo 8. No versículo 9, ele fala que isso era um fermento que levedou toda a massa. E ele fala que quem vos impediu seja anátema. Quem foi que te impediu a caminhar? Observe que as decepções nas igrejas, pessoas nas igrejas, nos fazem parar de correr. Já reparou como que a decepção tem feito muita gente parar de correr, de andar. Tem gente que está paralisada, porque se decepcionou com o pastor, porque se decepcionou com a irmã, com o líder. Gente, nós não podemos permitir que o outro nos pare,
Porque decepção, em todo lugar, em todo momento você vai viver. Você tem que voltar a correr. Nós precisamos continuar a carreira da fé. Nós precisamos estar envolvidos no Evangelho da Graça. Nós precisamos viver a liberdade e não nos ser escravos dessas coisas, como, por exemplo, a decepção. Nós não podemos ser escravizados pelos sentimentos humanos que os outros provocam. Você não está aqui à mercê dos outros, você é livre. Se eu fosse uma pessoa que fosse me escravizar pelo que os outros me fizeram, eu não vivia mais, mas eu sou livre. Jesus Cristo me libertou, e todas as vezes que vem sentimentos na minha vida, de lembrança das coisas que eu passei, porque a lembrança não é apagada, o que é apagado é a dor da lembrança. Jesus não dá amnésia para ninguém, agora Ele tira a dor daquela lembrança. Então todas as vezes que a nossa lembrança traz as coisas que você viveu, as decepções que eu sofri, e você quer se abater, e entra aquele questionamento, será que valeu a pena? É logo que vem na mente da gente. Aí eu digo, Jesus, quer saber de uma coisa? Toda a vida que passou pela minha vida e que foi abençoada, ela foi abençoada para o teu reino. Então, no reino de Deus estão contabilizadas todas as pessoas que foram alcançadas pela minha vida. No reino de Deus estão todas as pessoas que foram curadas, transformadas, salvas, libertas. Talvez eu nem tenha ideia, como eu não tenho ideia, de quantas pessoas passaram. Mas uma coisa eu digo para você, a decepção, por muitas vezes que isso é anátema na minha vida, que isso é uma maldição para me fazer parar, mas eu nunca permiti que as dores que o ministério atrai, que os problemas que a gente vive numa liderança de igreja, porque só quem é líder é que sabe, me fizesse parar. Porque Jesus me disse, você está livre, você é livre. E não pense você que Deus não te dá a oportunidade de você parar. Ele disse, você quer o quê? Continuar a parar. Se você continuar, a minha graça te basta. E se você parar? Não tenho prazer naqueles que retrocedem. É uma escolha. Eu posso dizer para Deus, estou nem aí para o teu prazer, ou eu posso dizer, Senhor, a tua graça vai me bastar. É uma escolha, tudo na vida é escolha, gente. E a gente escolhe continuar, entendendo que a graça de Deus vai nos bastar, que vale a pena investir nas pessoas. Gente, hoje, pelo olhar humano, Paulo aqui, se você ler algumas palavras de Paulo está tão indignado, porque Pedro e Barnabé estavam ali sendo alcançados pela dissimulação de alguns, e o próprio Pedro querendo levar o povo à circuncisão, uma prática que não era para os gentios. Paulo pega Pedro de jeito. Paulo nesse livro, ele está indignado de ver porque as pessoas haviam parado de caminhar. Nós não vivemos dias diferentes hoje, mas nós estamos vivendo o que a Bíblia diz, a tua graça, Senhor, me basta. Vamos dizer isso? A tua graça, Senhor, me basta. De novo, a tua graça, Senhor, me basta. Nós estamos cheios da graça de Deus, e a graça de Deus te basta. Não olhe para quem está do teu lado, não olhe para aquele que diz que é, que faz e acontece. Olhem para Jesus, porque a graça é Ele. Jesus nunca te abandonou e Ele nunca te decepcionou. Você reparou? Muitos em nome dEle decepcionam. Muitos que representam Ele decepcionam, como foi o caso de Pedro aqui nesse texto. Pedro trouxe uma decepção enorme para Paulo, Barnabé também, mas Jesus não. Paulo disse, não, continue firme, vamos embora, não para, seja anátema quem te atingiu, olha, vamos embora. E ele começa a descrever depois as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos lá, gente, escolhe o fruto do Espírito. E Paulo então leva o povo para uma direção, a direção do caminho da graça, e não a direção que os outros queriam levar. Que a gente possa ser alcançado por essa graça,
A graça que nos enche, nos capacita a vencer. Quero te abençoar nessa noite, como o apóstolo Paulo fez aos Gálatas, com o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo genuíno, e que a tua vida seja transformada pelo poder do nome de Jesus. Amém.